Bom dia. Essa manhã, antes das palavras, eu quero agradecer pastor Albino Marques, e com ele eu quero agradecer a todos os pastores jubilados. Pastor Albino Marques foi o meu primeiro ministerial. Por trás de um pastor, sempre teve muita gente que fez, que ajudou, que aconselhou. E me recordo que, quando assumi o distrito de Francisco Beltrão, pastor Albino foi me visitar várias vezes. Ele me pedia: faça uma comissão de igreja, que eu quero estar contigo, eu quero vê-lo liderando, eu quero que você pregue, eu quero te escutar, nós vamos para uma visita, fazer estudo bíblico. Eu tenho um pai pastor, mas eu quero agradecer pastor Albino Marques. Tem aqui também um homem que eu quero agradecer, junto com os grandes jubilados, e eu quero que vocês jubilados saibam que vocês são importantes. A semente que vocês semearam será recompensada, nunca se esqueça disso. Tu podes hoje ser esquecido, mas Deus não se esquece de um pastor que viveu a vida inteira pregando o evangelho. Eu quero agradecer pastor Melquiades Soares. Em janeiro eu tive o Campuri da União Sul Brasileira. Foi o maior evento da União Sul, com mais de 10 mil crianças em Santa Helena. E o pastor Melquiades Soares, pai do pastor Lineu, ele foi como voluntário para a equipe de infraestrutura e dedicou ali quase um mês do seu trabalho, sem salário, 2 meses, né, ele está falando ali, na terra quente de Santa Helena, com quase 40 graus, né? Muito obrigado, que Deus seja louvado por vocês. E você, jubilado, você é especial, não te esqueça disso. Bom, gente, vou começar meu sermão. E falando em pastor, deixa eu contar uma história de pastor, né? De pregador. Amanhã vai ser de pastor. Diz a história que um pregador, ele estava começando a carreira de, pregação, e ele foi fazer um sermão. E ele então abriu a Bíblia em Apocalipse 22, verso 12, e disse: eis que venho de forma súbita. Falou isso, gente, e esqueceu o sermão. Mas quando ele esqueceu o sermão, ele lembrou do professor de homilética, aquele que ensina o pastor a pregar, e ele lembrou dos conselhos e segredos quando você se esquece do sermão. Então ele lembrou do primeiro conselho, ele lembrou que o professor disse assim: repita a última frase que você mencionou, aí você vai lembrar do sermão. E pela segunda vez ele olhou para a congregação e disse: eis que venho de forma súbita. E não lembrou do segundo conselho. Interessante, lembrava do professor, não lembrava do sermão. E lembrou que o professor disse: faça o último gesto com a última frase. E pela terceira vez ele olhou para a congregação, fez o último gesto e disse: eis que venho de forma súbita. E não lembrou de nada. Já por conta, porque aí o professor não tinha mais nenhum conselho para ele, então ele emendou pela quarta vez: eis que venho de forma súbita. E nessa hora ele se perdeu totalmente, tropeçou e caiu no colo de uma velhinha que estava sentada no primeiro banco. E aí a situação ficou daquela, né, que você pode imaginar. Ele pedindo desculpas para a velhinha, e ele dizendo: estou nervoso, minha senhora. E a velhinha toda espirituosa olhou para ele e disse: não, pastor, o senhor não precisa me pedir desculpas, eu é que lhe devo desculpas, porque o senhor está me avisando por quatro vezes que vem de forma súbita, e eu não estava pronta para te receber, né? O meu sermão hoje não vai ser tão súbito, mas a palavra de Deus diz que Jesus virá, e virá sem demora, não é? E nós temos que andar preparados. Bom, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13, e nós vamos ler mais um episódio. A semana tem um título: Histórias de Esperança. E nessa manhã, essa é uma história que pode trazer esperança para você. Para alguns dos personagens, essa foi uma história trágica.
Gênesis 13, o verso 10 em diante diz assim, Gênesis 13, verso 10 em diante diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ontem eu lhe fiz uma pergunta: o que você copia? Quem você imita? E você pôde ver ontem que José imitou a Jesus. Nessa manhã eu quero te perguntar novamente, aliás, eu vou ser um dos pastores que fará muitas perguntas. A minha pergunta hoje é: o que você escolhe? O que você está escolhendo? O que você tem decidido? Por quais caminhos você tem escolhido andar? Que conteúdo você tem escolhido ver? Que palavras você tem decidido falar? O ser humano decide, o ser humano escolhe. Esse é uma mensagem para pessoas, não para a natureza. Essa é uma mensagem para você. Você decide, você escolhe, você tem livre-arbítrio. Note que a natureza, tudo que Deus criou na semana da criação, para tudo Ele deu vida. Ele deu vida para as plantas, Ele deu vida para os animais, mas ao ser humano, além de vida, Ele deu livre-arbítrio, poder de decisão. Você escolhe. Se há uma frase verdadeira, é: você decide, você opta, você toma decisões, você escolhe caminhos. Nessa manhã você decidiu roupa que iria usar, você decidiu o que comer, que horas acordar. O ser humano, dizem em pesquisas que o ser humano por dia escolhe mais de 1000 vezes. O que você decide? O que você escolhe? Toda vez que você decide, você não pode se esquecer, toda vez, não é uma vez, toda vez que você decide, 3 coisas acompanham tua decisão. Toda vez que você exerce o poder de escolha, se esta escolha ela é importante ou não é importante, se ela é pequena ou grandiosa, não importa. Toda vez que você decide, 3 coisas. Primeiro, quando você dá o passo e decide, você escolhe entre vida ou morte. Você escolhe finalmente entre a vida eterna ou a morte eterna. Quando você toma uma decisão, não te esqueça, você está decidindo ter vida para sempre ou morrer prematuramente. Segunda situação, toda vez que você decide, não se esqueça, quando você decide, as consequências te acompanharão. Você decide e você então agora vai colher consequências. Se você fez uma boa escolha, você terá boas consequências. Mas se você teve uma decisão equivocada, uma decisão errada, você não pode se esquecer, você vai colher consequências ruins. Isso é parte da escolha. Você é livre, você decide, você escolhe entre vida ou morte, você escolhe e você vai receber consequências inevitáveis. Terceira situação, quando você decide, toda vez que você decide, você não pode se esquecer que você vai influenciar um pouco de pessoas ou muita gente. Dependendo da abrangência da tua liderança,
você vai influenciar uma multidão ou você vai influenciar um grupo menor? O que você decide? O que você tem escolhido? Nessa manhã aqui, diante deste grande grupo de pessoas, quantas decisões? Alguns talvez já estejam olhando para o passado e lembrando pontos, marcas, aonde a decisão deveria ter sido diferente. Me recordo pregando essa mensagem há muitos anos atrás, lá no interior de Minas, um homem disse: mas pregador, você chegou tarde. 20 anos atrás eu errei. 20 anos atrás, se eu tivesse ouvido isto, quanta coisa eu mudaria na minha vida, quantas decisões eu teria alterado. Há uma coisa bonita no Evangelho: mesmo com escolhas erradas, Deus é capaz de perdoar e de usar nossas escolhas erradas para transformar em bênçãos para a nossa vida. Todavia, não te esqueça, 3 coisas: vida, morte, consequências e influência. Toda vez que você decide, se você pudesse ver, então você iria assistir a mais impressionante luta, o bem e o mal lutando por você. Quando você vai tomar uma decisão, a força do bem chega, ela quer te ajudar, mas o mal também aparece, ele quer te atrapalhar. As duas forças antagônicas, elas lutam por você, elas lutam por tua mente, por tua consciência, pela tua decisão. Elas buscam, não é, te puxar, e se você pudesse ver, você veria anjos poderosos do bem tentando ajudá-lo na hora da escolha, e anjos do mal exatamente ali a 1 palmo tentando te atrapalhar, e você quem decide. E sabe o que é pior? O pior é que tem muita gente que tem vivido nesse mundo e vivido de forma, não é displicente, tem vivido assim: não, vou viver, e como diz a canção popular, né, vou viver, deixa a vida me levar, vida me leva, e leva mesmo. Todo dia, toda hora, todo instante você decide. Quando você toma uma decisão, não se esqueça: vida, morte, consequências e influência. Quando alguém vai decidir, Deus se aproxima, Ele quer te ajudar. Nessa manhã Deus se aproxima, Ele quer te dizer algo. Nessa manhã Ele quer falar através da Bíblia, o livro. E aqui vai, não é, um recado: falemos mais da Bíblia, portemos mais esse livro. Ele pode estar no celular ou na Palm, ele pode estar na tecnologia, mas saibam que esse foi o livro que martirizou muitos no passado. Vamos falar mais dele, vamos viver com ele. Esse é o bem. Deus está querendo te ajudar. Ele quer que você leia a Bíblia todos os dias. Ele quer que você consiga constantemente encontrar o segredo da vida através da palavra, a Bíblia, o livro sagrado. Seu bem. O bem vem, ele tenta também, ele quer te ajudar através do conselho de um pai amoroso. É o bem falando para um filho, é o bem falando através da voz de um pastor, de um pregador. É o bem também usando a natureza. Deus pode usar a natureza e falar, Ele já usou os animais para falar. É o bem. Mas o mal também se aproxima. Toda vez que você decide, o bem se aproxima, o mal também se achega. E nessa manhã eu quero te levar a ter medo das escolhas, porque quando eu tenho medo, então eu busco ajuda. Quando eu tenho medo, não me sinto autossuficiente. Quando eu tenho medo, eu me protejo. Quando eu tenho medo, eu busco abrigo. Mas quando saio de peito aberto, aí corro risco. Quando vivo à deriva, aí sou acertado. Porque Satanás se aproxima. E juventude, não te esqueça, Satanás
tem um pelotão de demônios preparados só para destruir juventude. E se você quer saber um pouco mais do que ele já fez, então vai conversar com os que têm mais idade. Sente com um pastor jubilado, sente com um ancião, e você pode identificá-lo dentro do auditório. Ele tem cabelos brancos, às vezes já não tem mais os cabelos, e ele sabe de muita coisa que aconteceu no passado. Fale com ele e descubra como não cair. Porque diz um ditado que sábio não é aquele que aprende com os erros. Não, isso não é sábio. Sábio é quem aprende com os erros dos outros e não precisa errar. Bem, Satanás se aproxima. Eu te disse, a palavra de Deus ele usa para te ajudar. E Deus ele quer falar, ele vai usar, não é, a voz do Espírito Santo. Ele vai tentar, não é, alcançar o teu coração, mas você não pode viver, não é, uma utopia de achar que o mal não exista, que Satanás não existe. Hoje tem gente que crê que ele não existe, é puro mito. Isso aí é balela, como dizem alguns, ele não existe. E sabe, Ellen White já disse isso. Essa é uma das táticas de Satanás, dizer que ele não existe, porque para um inimigo que não existe, não existe preocupação, você não precisa se preocupar. Quando alguém vai decidir, Satanás se aproxima, e sabe, ele se aproxima, sabe por quê? Eu quero que você entenda o caráter de Satanás. Satanás não tenta um homem a fumar, não, você não entendeu? Ele tentou um jovem livre, a dar a primeira tragada em nicotina. A primeira tragada chama a segunda, a terceira, o vício. Você está entendendo? Satanás está preocupado com o começo. Satanás não está preocupado com as consequências. Ele sabe que é uma lei da vida. Satanás não está preocupado com um ébrio. Não. Esse ébrio, ele não se preocupa, porque o álcool cuida do ébrio. Ele se preocupa com um jovem sóbrio. É o primeiro gole de cerveja, porque o primeiro chama o segundo. E se o regulamento de trânsito hoje diz que se não dirige, imagina, se você não pode dirigir um carro com a bebida alcoólica, será que pode dirigir uma família com a bebida alcoólica? Será que você pode dirigir, não é, a sua navegação na internet com bebida alcoólica? Na verdade, bebida alcoólica nunca deveria ser ingerida, porque ela é uma tragédia. Por trás do álcool está, não é, terríveis desgraças, terríveis mazelas que a humanidade passa. Satanás não está preocupado com o ébrio, está preocupado com quem ainda é sóbrio. Satanás se aproxima, porque ele sabe, ali é a hora. Se eu consigo, há um destino programado, há uma consequência armada, e ele só vai colhendo, e então a desgraça, dependendo da dor, ele pode nunca mais sair, e estará nas minhas garras para sempre, e perdido para sempre. Mas sabe, Satanás é astuto, ele não vem do jeito que você imagina. Aliás, a Bíblia diz que ele é o inimigo, a Bíblia diz que ele é um diabo, a Bíblia diz que ele é o acusador, a Bíblia diz que ele é a antiga serpente, a Bíblia diz que ele é um dragão. Imagine alguém assim. Ellen White viu Satanás, e ela sentiu pavor de vê-lo, deformado pelo pecado. Não é mais o portador de luz, Lúcifer, mas agora, não é, deteriorado. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do adultério, ele é o pai do crime, ele é o pai, não é, da vergonha, ele é o pai de tudo o que é mal, ele é o originador, é nele que começa, não é? E é nele, né? Ele soma tudo isso, ele é o criador. Interessante Ellen White falando, quando ele foi tentar Adão e Eva, ele chegou para os demônios e disse: essa tentação eu irei cuidar pessoalmente. Fiquem aí, quer comigo? Satanás sabe que o ser humano pecador tem medo. E Satanás sabe que ao menor descuido ele perderia a presa, porque ela fugiria. Nós hoje vivemos numa sociedade baseada no medo. O pecado tem o medo. Olha uma situação. São 10:30 da noite,
Você mora numa rua e você desce do ônibus, tem pouca luz nos postes, você está indo para sua casa, uma noite fria, não tem ninguém, você está a 2 quarteirões da sua casa, de repente você escuta passos atrás de você. Olha só, você apressa os seus passos, os passos se apressam, você começa a correr, os passos correm, você já está em pânico. Só o barulho, você está notando? Você chega na garagem do teu prédio, quando você chega para apertar o controle, abrir, não é a garagem, então você vê alguém, não é com um chapéu, um cigarro num poste, e ele tem uma atitude suspeita. Você não abre a garagem, você dá uma segunda volta no quarteirão, e se insiste, a pessoa insiste em ficar, você chama a polícia, você tem medo. Satanás sabe do medo, então ele criou uma tática. Ele sabe que o ser humano decide, ele precisa ser cuidadoso. Então ele criou máscaras. Por detrás delas, ele se esconde. Ele esconde o seu caráter, ele esconde as consequências, ele esconde a tragédia e ele tenta. Interessante, uma máscara. Você quer uma máscara perfeita para uma moça? Uma guria, uma garota, sonhadora, que quer se casar, quer ser feliz. E aqui na igreja deve ter uma moça. Quantas são solteiras? Quantas? Levante a mão, as solteiras. Levante. Solteiras, todas as solteiras. Levante bem alta a mão. Muito bem, levanta. E as desesperadas, continue com a mão levantada. Eu tenho 2 filhas, uma de 17, outra de 15. E elas são sonhadoras. E minha filha de 17 anos, esses dias me disse, eu estou gostando de alguém. Eu falei, puxa vida. E é um sonho de uma moça. Não é assim, menina? Quer uma tentação perfeita para te pegar? Você não vai perceber. Satanás sabe se esconder, sabe por detrás do quê? Olha só. Satanás se esconde por detrás do rosto de um lindo garoto que vai ser um mau marido. Você quer a tentação mais perfeita que essa? Eu me lembro de uma garota no interior aqui de Minas, quando fui departamental, bem pertinho aqui, esse interior, não é? Essa região aqui da zona da mata. Uma garota me disse uma vez assim, olha pastor, viu meu namoradinho? Nós estávamos no acampamento de verão, e ela disse que o namoradinho estava jogando futebol. Olha que lindo, né? E então ela descrevendo o namoradinho loirinho, cabelinho todo viradinho, ela disse, não parece um cordeirinho, pastor? Interessante, eles se casaram, não deu certo o casamento, e no futuro ela me disse assim, como pode, pastor, aquele cordeirinho ter se transformado num mau marido, espancador e rude, como pode? É possível. Eu nessa manhã gostaria de lhe dizer, o que você está escolhendo? Isso que eu estou te perguntando. O que você está decidindo? Por exemplo, você quer uma tentação perfeita para pegar um garoto? Uma cilada? Me disse uma vez um garoto, que perigo tem no corpo de uma mulher, de uma moça bonita? Eu disse, você não sabe? Ele disse, não. Eu disse, você não sabe da história do homem mais forte do mundo? E ele parece que não conhecia a Bíblia, ele dizia, não sei, quem? Mike Tyson, na época, Mike Tyson era grande pugilista, né? Falei, não, o Mike Tyson seria fraco perto desse. Esse matou um leão, matou um leão, encarou um exército, arrebentou as portas de uma cidade, uau, esse aí é fortão. Falei, o homem era muito forte, mas para você ter uma ideia, esse homem fortão, ele sucumbiu no corpo insinuante de uma mulher cujo nome era Dalila. Impressionante o que o leão não conseguiu, o que um exército não pôde, o que uma muralha não reteve, uma mulher conseguiu. E queridas irmãs, nenhuma crítica a vocês são maravilhosas, e uma mulher santificada é uma grande bênção, mas uma mulher como um homem na mão de Satanás se torna uma tragédia, uma desgraça, perigos. Eu li nessa manhã a história de Ló, e agora eu vou concluir, porque Ló escolheu. E sabe, a tentação está bem clara aqui.
Talvez alguém não tenha percebido. A Bíblia diz assim, que olha a máscara de Satanás. Levantou Ló e viu toda a campina do Jordão. Tudo era belo, bonito, bem regado. O lugar era parecido com o jardim do Éden. Moisés é quem escreve. É como indo para Zoar. É uma terra fértil, maravilhosa. Que perigo tem num lugar desse tipo? Naquele dia, quando Ló decidiu descer da montanha, notem que Ló em momento algum pede conselho para o seu tio. Não pede, porque ele é autossuficiente. Ele diz assim: eu sei, eu posso, eu consigo. Isso é uma decisão simples. Quando Ló decidiu descer, ele não conseguiu calcular, mensurar o resultado da sua escolha. Ele não conseguiu, quando ele desceu, ele não conseguiu perceber que 20 anos depois, ele iria perder os seus bens. Ele pegou o seu dinheiro e colocou lá embaixo. Interessante. Ele não conseguiu prever que no final de 20 anos, a aplicação que ele tinha estava agora zerada, e ele não tinha mais nada, ele estava perdendo tudo, falência. Ele não conseguiu ver. Ele não conseguiu perceber que quando ele desceu, ele estava contando como contagem regressiva os dias do seu casamento, porque 20 anos depois ele ficaria viúvo e a sua esposa ficaria eternizada como um mau exemplo, uma estátua de sal. Sabe o que diz Ellen White? Ela diz que foi a indecisão de Ló que levou a esposa a se perder. Interessante isso. Eu já vi muita gente fazendo um sermão sobre lembrai da mulher de Ló, acusando irmãs. Sim, a mulher de Ló errou e falhou, mas Ló errou primeiro em estar indeciso, e não saber o rumo, e aquela tutibiada dele levou a vida da esposa. Interessante, olha o que diz Ellen White, olha só o que ela diz. Em grande contraste com a vida de Abraão estava de Ló. Olha só, Patriarcas e Profetas 168. Já tinham sido companheiros adorando no mesmo altar, morando ao lado do outro em suas tendas de peregrinos. Mas quão diversamente diferenciados agora. Ló escolhera Sodoma para seu prazer e proveito. Olha aqui, deixando o altar de Abraão e o seu sacrifício diário ao Deus vivo, permitira a seus filhos misturar-se com um povo corrupto e idólatra. E olha como ela termina o pensamento. Ela termina bem assim: quão terríveis foram os resultados que se seguiram a um passo desacertado. Nessa manhã, tem alguém decidindo algo aqui nessa igreja. E eu gostaria que você acompanhasse os últimos passos da trajetória de Sodoma, Gomorra, Ló e família. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Interessante a história de Sodoma. Deus permitiu que Ló fosse levado prisioneiro. Eu não li essa parte. Você pode acompanhar, elas estão espalhadas ali nos capítulos de Gênesis. Interessante que o tio Abraão aparece novamente na vida de Ló, resgata Ló, devolve tudo que lhe fora tirado, e ele tem coragem de voltar para dentro de Sodoma. Ele não conseguiu captar o aviso. Agora, na segunda tentativa, interessante que Deus desce do céu, é Jesus, são 3. Jesus para na tenda de Abraão, 2 anjos vão para dentro de Sodoma, e aí então vem o desfecho. Os anjos dizem: vamos destruir, é a última noite, não tem mais, chegou a hora. Imagine essa situação, uma escolha, eu te disse, vida ou morte, consequências, influência. Agora ele está exatamente no ápice, no final, no resultado de uma decisão, e agora o anjo diz: é agora ou nunca, ou vai ou racha, sai ou fica.
Interessante que Ló sai. Tudo leva a entender que parte da família ficou. E tudo que ele tinha ficou. Saiu com 2 filhas e uma mulher. Ela não suportou. E diz a Bíblia, a ordem de Deus era não olhar para trás. Ela olhou e ficou. E agora Ló continua com 2 filhas e ele chega nas montanhas. E para que você não se esqueça, eu gostaria que você lesse comigo, porque o capítulo 19, ele encerra a história desse homem. É uma história de esperança, porque você não deve repetir, você não deve andar no mesmo caminho, você não deve fazer o que ele fez. Interessante que Ellen White e a Bíblia confirmam que Ló foi um justo, um homem que foi salvo. Ele era afligido pela cidade de Sodoma, mas as consequências da sua escolha não podem ser esquecidas. Olha só, a família de Ló, não é, agora fica, não é, desmontada, sem mãe. E no capítulo 19, o verso 36, 37 e 38, acontece um desfecho trágico, porque as filhas de Ló saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. E lá no meio da montanha, influenciadas pela imoralidade, perversidade daquela ímpia cidade, elas tiveram um plano incestuoso. E diz a Bíblia que embebedando o pai, olha só, uma se deita, a mais velha, na noite seguinte a mais nova. E olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 19, verso 36. Assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho chamado Moabe, o pai dos moabitas até hoje. A mais nova deu à luz a um filho chamado Amon, ou Benjamim, né? Pai dos amonitas até o dia de hoje. 2 nações, 2 gerações, 2 povos ímpios e perversos, 2 povos que atrapalharam Israel voltando do Egito para Canaã, e que quando Israel estava em Canaã foram pedra de tropeço. Foi, não é, Moabe que armou a cilada do adultério, não é, influenciados por Balaão, e levou Israel a uma crise, não é, um problema, com raras exceções desta nação, como a moabita Rute, que é um tição tirado do fogo, é de outro nível e demonstra que é uma pessoa de virtudes. Praticamente todas estas nações, todos esses povos foram totalmente destruídos. Mas queridos, eu estou te falando desde o começo, tudo tem um começo. Um dia um homem na montanha, ele olhou e o tio disse: Ló, escolha a direita ou a esquerda. E Ló então ele achou que podia, ele achou que estava habilitado, e ele decidiu, ele disse: eu vou descer para o vale próspero. E quando ele decidiu descer, ele acionou o relógio do tempo, e ele encontrou trágicas consequências. Nesse momento eu quero fazer um apelo a você. O Marcel vai cantar uma canção. E eu quero te dizer assim: Ló vai estar no céu. Sim. Foi um homem justo. Deus perdoou o seu pecado. Mas as consequências não foram tiradas. E eu quero te dizer algo que você não deve se esquecer. Ló vai estar sozinho no céu. Imagina a herança de Abraão no céu. Imagina quando o mar de vidro repleto de personagens livres, o pai Abraão e a Sara vão olhar para trás. Quanta gente, quantas.
Ló. Talvez atrás deste homem vai estar ali Ruth. Isso é um fato marcado, selado. A Bíblia diz que iremos chorar por um instante no começo da eternidade. E aqui vai uma opinião pessoal. Talvez as lágrimas serão de homens e mulheres que num momento lembrarão do que poderiam ter feito e não fizeram, de escolhas erradas. Nessa manhã, essa é a virtude do Evangelho. Está tudo novamente nas tuas mãos. Pregando por tantos anos para essa igreja, convivendo com meu pai, eu sei que você decide. Eu estou me esforçando ao máximo para te alcançar, mas no fim de todas as contas, você é quem opta. Você, guria, que está namorando um rapaz que já ouviu, não é, sobre ele o caráter, que teu pai já disse que não é bom. É você quem vai decidir e escolher. Você, garoto, que está com más companhias, e a direção do colégio já te disse, deixa essas pessoas. Você é quem decide. Você decide escutá-los ou não. Você é quem opta. Só queria te lembrar que nas penitenciárias desse país e do mundo, se você pudesse entrevistar presos, talvez eles diriam, olha, foi um amigo, um mau amigo, um amigo da onça que me pôs aqui. Escolhas. Sabe o que virou o lago encantado? O lugar encantado que Ló escolheu? Estudiosos, comentaristas, analistas da Bíblia, parece que todos convergem para um lugar no sul do Mar Morto. Parece que é um apêndice, porque o Mar Morto originalmente é mais profundo, essa região é mais rasa. Tudo leva a crer que essa região foi o local de Sodoma e Gomorra. Um lindo lugar encantado, um lindo lugar. Eu me lembro da garota de Minas, e ela dizia, meu namorado, um belo rapaz, como pode ter se transformado num mau marido? Sim, é Satanás, que habilidosamente se esconde, e que sabe enredar, enganar e iludir. Então nessa manhã eu quero que você saia daqui com medo, que você saia daqui preocupado, e que você dê um passo, você diga, Senhor, é o passo certo, Senhor, é o caminho certo, Senhor, é a decisão correta, Senhor, eu não sei escolher, Senhor, eu não sei as consequências, Senhor, me ajude, eu não quero ser como Ló. E se você fizer isso por toda a tua vida, eu te garanto, um dia você estará lá no céu, um dia você estará na vida eterna. Nessa manhã o Ricardo e a Renata vão se batizar. Olha que linda, uma decisão. Se tem coisa bonita na vida de alguém, é decidir por Jesus. Eu gostaria de saber aqui quantos já entregaram a vida a Jesus e fizeram isso de forma pública pelo batismo. Quantos de vocês já foram batizados? Olha só quanta gente, que bonito. Fiquem com as mãos levantadas, vamos uma vez. Eu quero contar aqui. Que lindo. Tu te lembras do dia do teu batismo? Você se lembra do pastor que te batizou? Era dia ou era noite? Fazia frio ou calor? Você se lembra? Oh, não dá para esquecer. Mas nessa manhã eu quero saber se tem gente aqui que ainda não foi batizada. Tem gente aqui que ainda não passou pelo batismo, porque a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Tem alguém aqui? Tem um? Eu não fui batizado, pastor. Tem um? Tem dois? Levante a mão. Tem três?
Tem 4, olha, tem vários. Pois nesse momento, então eu quero te fazer um apelo. A Renata e o Ricardo vão ser batizados. Pastor Ranieri, Pastor Martini estarão batizando. E eu quero te convidar para você vir à frente. Eu quero orar por você. E eu quero orar também por eles. Mas eu não quero que você venha sozinho. Quantos aqui já foram batizados? Quantos? Levante a mão, levante. Eu já fui, você já foi, então fique com a mão levantada. Você não é batizado, então venha com uma destas mãos. Pegue uma delas e venha. Quem vai ser o primeiro? Venha à frente. Quem vai ser o segundo? Quem vai ser o terceiro? Quem vai ser o quarto? Quem vai ser o quinto? Quem será o sexto? Venha de onde você está. Se você está na frente, venha. Pode subir, não é? Pode ficar à frente. Vocês vão assistir a cena batismal do Ricardo e da Renata. Venha à frente. É uma manhã de decisão e de escolha. E se tem uma grande escolha, é essa: escolher Jesus. Quanta gente, venha à frente, venha. Me diz um homem um dia: pastor, o momento mais importante da minha vida foi quando eu aceitei Jesus e me batizei. Tudo mudou na minha vida, tudo mudou. Venha à frente. Você não é batizado? Venha com alguém que já é. Venha, não deixe de vir. Pode se espalhar, pode, não é, ficar aqui. Esse é o teu momento, é o teu dia, essa é a tua hora. E eu vou orar por você nessa manhã. Marcel vai cantando e você vem. Eu quero orar por você. Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar? Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. Ao ver se lhe queres a porta franquear, oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar.
Você que não é batizado, agora você vai ver. Pastor Ranieri, Pastor Martini irão batizar o Ricardo e a Renata. Alguns instantes atrás, nós testemunhamos da escolha que a Renata e o Ricardo fizeram em apresentar o seu filhinho ao Senhor nesta manhã de sábado. Mas eles sabem que para educarem o Ricardo Alexandre para o Senhor, eles como pais devem estar ao lado de Cristo Jesus. E por isso que a Renata e o Ricardo nesta manhã também tomaram a decisão de darem um testemunho diante de todos nós, diante dos anjos, de que eles querem estar preparados para a volta de Cristo Jesus. Eles querem estar com aqueles que herdarão a eternidade. E dessa forma, dando um bom testemunho e exemplo para o seu filhinho Ricardo Alexandre. Estão aqui os amigos de trabalho do Ricardo, os familiares da Renata, que vieram prestigiar e assistir esse momento tão solene na vida deles. Por isso, Renata e Ricardo, nós como ministros do Evangelho, temos a alegria de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse foi batizado mesmo. Você ainda não foi batizado. Gostaria que teu amigo colocasse a mão no teu ombro. Eu quero orar por vocês. Isso, vão se acalmando, se acalmem. Sempre na adoração deve haver maturidade espiritual. É possível sorrir, mas não se perca nesse sorriso. É possível. Eu quero orar por vocês. É possível que hoje você esteja dando um passo e um dia você vai se encontrar com Jesus no céu. Que coisa! Você decide, você escolhe. Não te esqueça. Vamos orar? Querido Pai, nessa manhã, que a bênção acompanhe estes que ainda não foram batizados. Há um desafio por trás de uma vida. Milhões não vão estar na vida eterna simplesmente porque rejeitaram a salvação e escolheram a perdição. Mas estes eles estão dispostos, eles estão querendo, ajude-os, e que em breve eles possam estar sendo batizados como o Ricardo e a Renata. A nós outros que já somos batizados, renova em nós o nosso batismo, Senhor, e que possamos perseverar até o glorioso dia, quando Jesus voltará a nos resgatar nas nuvens do céu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com toda a reverência, você pode ir se assentar. E não te esqueça, você tem que marcar o dia do teu batismo.